Irmãos, abramos mais uma vez nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler desde o verso 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confiamos a Ti esse tempo, a mais que ainda estaremos em torno de Tua palavra. Suplicamos ao Senhor Tua rica presença entre nós, e um falar nítido do Senhor aos nossos corações, nos encontrando onde estamos. Confiamos na ação sublime do Teu Espírito Santo para aplicar Tua palavra aos nossos corações e experiências. Ilumina os nossos olhos para que vejamos algo mais dos tesouros ocultos na Tua palavra. Assim nos colocamos nas Tuas mãos, confiados e expectantes em Ti, Senhor. Em Teu nome te pedimos. Amém. Irmãos, antes de seguirmos, eu gostaria de retomar, então, algo com os irmãos do quarto e talvez um pouco do quinto aspecto que compartilhamos no primeiro período. Apenas para que não passemos de um modo muito rápido por esses assuntos que, sem dúvida, são de bastante relevância para cada um de nós na nossa vida e serviço ao Senhor. Então, dos 5 tópicos que nós citamos, nós colocamos como quarto deles uma nítida percepção daquilo que Deus deseja fazer por sua instrumentalidade. No caso, estamos falando das bases do serviço de Paulo. Então, a visão clara, a percepção clara que ele tinha do que o Senhor desejava fazer por meio deste vaso pessoal, da sua instrumentalidade. Então, o texto que nós lemos em 2 Coríntios, em particular, há 2 frases aqui que são de bastante ajuda para nós. A primeira, observe de novo, no versículo 13, Paulo diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medidas, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Veja que expressão importante. Certa vez perguntaram a um querido servo do Senhor, que hoje ainda serve ao Senhor, com mais de 100 anos de idade, como se poderia distinguir bem a nossa função no corpo de Cristo. E essa pergunta é muito feita, particularmente por irmãos mais jovens. E a resposta desse irmão foi muito interessante. Ele disse: permita que a vida cresça. Quando uma criança nasce, se ela é perfeita, ela tem o seu sistema respiratório perfeito. Mas não antes dos 5 anos de idade, por aí, esse sistema respiratório não está maduro. A função está ali, mas não é, digamos, exercida de modo maduro, mas está ali. Na medida em que a vida cresce, a função é designada, ou a função aparece.
Então, essa é uma regra na esfera espiritual. Se nós queremos realmente saber qual é a vocação específica a que o Senhor tem nos chamado no corpo de Cristo, regra número 1, é a principal delas, que a vida cresça, nos alimentando de Cristo, conhecendo Cristo. Já compartilhamos outras vezes, diversas vezes, em outros contextos com os irmãos, que um irmão jovem ouvia Charles Spurgeon pregar. E claro, ficou imensamente impactado pela palavra que ouviu. E esperando o irmão na saída daquele local, fez aquela pergunta a ele também tão comum, de jovens para mais velhos: qual é o segredo do poder espiritual? E nós sabemos que de muitas maneiras Spurgeon poderia responder essa pergunta para esse jovem, de muitas maneiras. Mas naquele caso, o que ele discerniu foi repetir ao jovem 3 vezes uma única palavra. Ele disse: suor, suor, suor. O que ele quis dizer foi: não pense que unção de Deus, poder espiritual, irá cair no teu colo. Em outras palavras, coloque o seu traseiro na sua escrivaninha, abre a Bíblia e os seus comentários e chaves e concordâncias e estude a palavra de Deus. E medite na palavra de Deus. E gaste tempo com a palavra de Deus. E ore a Deus para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Bhagat Singh serviu ao Senhor na Índia ao mesmo tempo em que o Otmani servia na China. E os dois nunca se encontraram. E ele teve uma vida de serviço ao Senhor muito impressionante. De 1934 a 1938, incluindo os dois extremos, então são 5 anos, a Índia passou por um período de avivamento espiritual. Bhagat Singh era filho de um algodoeiro na Índia. Seu pai era abastado, dos poucos naquela Índia paupérrima do início do século XX. E Bhagat Singh foi estudar engenharia mecânica e fazer sua pós-graduação, seu aperfeiçoamento na Inglaterra, que era Índia, era uma colônia britânica na época. E quando ele saiu de casa, seus pais disseram a ele: nunca abandone a sua religião. Nunca aceitaremos que você coloque de lado a nossa religião. E eles eram praticantes da seita Sikh, entre os hindus, a mais ortodoxa. E Bhagat Singh era um Sikh. Quando ele saiu e foi para a Inglaterra, ele se mundanizou. E viveu aquela vida que os jovens ali viviam naquela época, os estudantes. Tomou um navio para o Canadá, e nesse navio encontrou um grupo de jovens cristãos reunidos. E ele, sem nenhuma pretensão, ele foi ouvir algo do que aqueles jovens falavam. Ele então vai nos dizer, no seu próprio relato, que quando ele se viu, ele estava ajoelhado junto com aqueles jovens orando, no final dessa reunião, sem saber bem o que ele estava fazendo. E chegou no Canadá para esse certo aperfeiçoamento na sua profissão. Ele foi hospedado, também providencialmente por Deus, por uma família cristã. E logo que ele foi hospedado por eles, eles deram uma Bíblia a Bhagat Singh. E ele começou a ler essa Bíblia. Ele disse que iniciou no final da tarde, lá fora estava nevando, e ele amanheceu sem conseguir se desgrudar daquela Bíblia. Quando antes, ainda na Inglaterra, ele ganhou uma Bíblia, ele disse que era uma Bíblia tão bonita, com capa de couro, e ele olhou aquele livro, arrancou a capa para aproveitar e colocar em outro, e jogou a Bíblia no lixo. Já quando ele chegou nessa etapa no Canadá, e foi hospedado por aquela família, e ganhou essa Bíblia, depois de ter aquela experiência no navio com aqueles jovens, ele disse que leu aquela Bíblia até o dia amanhecer. E quando ele passou pelo Evangelho de João e lia aquelas palavras: em verdade eu te digo. Em verdade, ele disse que a luz de Deus foi infundida em seu coração, de tal modo que ele teve plena convicção que ele estava agora, finalmente, diante da verdade. E então, ele retorna à Índia, dá o seu testemunho aos seus pais, e seu pai, então, diz para que ele não conte isso a ninguém. Que iria tolerá-lo em casa, mas que ele não contasse isso a ninguém.
E Bhagat Singh disse assim: o meu Senhor entregou tudo por mim. Como eu posso me calar a respeito desse que me salvou? E seu pai, então, o expulsou de casa. E saiu peregrinando nas ruas daquela cidade, procurando encontrar descanso de alguma maneira. Porque ele amava o seu filho. Fez isso por sua religião hindu. E ele entrou em um local de culto. Algumas pessoas estavam reunidas, ele desesperado. Ele foi primeiro a uns mestres hindus, conforme o relato de Bhagat Singh. Ele fez uma pergunta muito interessante a esses mestres. Ele estava tão agonizando-se, tão angustiado em seu coração, que ele disse aos mestres hindus: o que eu faço para encontrar paz? E eles responderam a ele: você está nos pedindo uma coisa muito difícil de se obter. E o pai de Bhagat Singh saiu peregrinando por aquelas ruas até que encontrou esse lugar onde alguns irmãos estavam reunidos e ali entrou. E aquela foi a sua noite. E também naquela noite o pai de Bhagat Singh rendeu seu coração ao Senhor Jesus. E toda a sua família posteriormente foi salva. Sua esposa, todos os seus irmãos. Então o pai de Bhagat Singh entendeu que ele tinha um encargo definido da parte do Senhor para serviço ao Senhor em tempo integral. E Bhagat Singh então abandonou sua profissão e a sua formação para um serviço integral. Quando a Índia viveu esse período de um genuíno avivamento espiritual de 34 a 38 no século 20. Mas uma das coisas, das muitas coisas, que Bhagat Singh nos deixou escritos sobre serviço ao Senhor, ministério, e que nos ajudam muito, foi que certa vez ele teve uma entrevista com Martyn Lloyd-Jones, na Inglaterra. Martyn Lloyd-Jones era um cardiologista, que aos 29 anos de idade já era membro da equipe de assistência da rainha da Inglaterra. Um homem extremamente inteligente e preparado. E aos 29 anos de idade ele deixou a sua carreira médica para servir ao Senhor em tempo integral, ministrando quase 30 anos na famosa capela de Westminster. E num dado momento, Bhagat Singh foi ter, ou aconteceu, uma entrevista entre Martyn Lloyd-Jones e Bhagat Singh. E Martyn Lloyd-Jones ficou muito impressionado com o conhecimento espiritual de Bhagat Singh e fez uma pergunta a ele. E a pergunta foi, já que Bhagat Singh não era um teólogo por formação, era um engenheiro mecânico. E assim também Martyn Lloyd-Jones era um médico, não era um teólogo por formação. E Martyn Lloyd-Jones perguntou para ele como ele havia obtido tal conhecimento das Escrituras. E a resposta de Bhagat Singh foi: simples, lendo a minha Bíblia, sobre os meus joelhos, até 14 horas por dia. Amados irmãos, se nós queremos realmente que o Senhor encontre caminho na nossa geração de mais frutificação espiritual, que ainda, enquanto nosso Senhor tarda, e nossa oração é Maranata, que Ele venha, que Ele nos interrompa, até mesmo nesta reunião. Se o Senhor tarda, que nós sejamos aqueles que têm ardente desejo de servi-lo fielmente, cooperando com Ele, nisso que Paulo chama, escrevendo aos Coríntios, de vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo. Mas será impossível para nós fazermos isso se realmente não tivermos um retorno consistente às Escrituras. Então, em dado momento na Índia, missionários americanos e também canadenses eram enviados para obras de evangelização na Índia, nesse mesmo período em que o Senhor estava trabalhando na vida de muitos irmãos ali. E num dado momento, Bhagat Singh foi de novo aos Estados Unidos e perguntaram para ele sobre a obra missionária americana e canadense na Índia. Na visão dele, como ele achava que isso tudo estava discorrendo. Sabe o que ele respondeu? Nós não precisamos mais dos seus missionários na Índia. Quando eles vão até nós, eles dependem de patrocínios e promoções. Nós aprendemos na Índia a contar apenas com o Senhor Jesus e descobrimos que Ele é suficiente.
Quando os seus missionários pregam, eles olham nos seus relógios o tempo todo. 45 minutos, sua pregação está encerrada. Nós nos reunimos na Índia, 6.000, 8.000 pessoas em campos abertos. E adoramos o Senhor e ministramos a sua palavra por 5, 6 horas seguidas. Amados irmãos, há uma expectativa no coração do nosso Senhor, que até que Ele venha, Ele possa encontrar entre nós muitos Esdras, que amem a palavra do Senhor de todo o seu coração, e que possam cooperar com Ele, cada um na sua esfera, demarcada pelo Senhor. Veja como é claro o texto que lemos, 2 Coríntios 10, a esfera de ação que Deus nos demarcou, e então possamos servir fielmente ao Senhor naquela esfera demarcada por Ele. Também há uma outra história que alguns irmãos aqui certamente já ouviram, e penso que essas histórias nos ajudam muito a ilustrar esses princípios. Esfera de ação, amplitude de ação, vocação, ministério específico, o que o Senhor nos confiou, qual é a nossa função, para o que especificamente Ele nos chamou em termos de serviço no corpo de Cristo. Porque se não tivesse nenhuma esfera de serviço, não mudaria o nosso chamamento. Todos nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E essa é a nossa bendita herança. Mas além disso, Ele também chama-nos como cooperadores. Cada um conforme o dom, a esfera de serviço que o Senhor tem confiado. Então, há uma história contada por um servo do Senhor, muito conhecido nos Estados Unidos, foi muito conhecido, chamado A.B. Simpson. Perguntaram certa vez para Austin Sparks qual era, na sua visão e no seu tempo, o pregador que ele considerava mais espiritual. E a resposta de Sparks foi A.B. Simpson. E esse irmão conta uma história de uma mulher que lavava suas louças no serviço de casa comum, que amava o Senhor e amava a palavra do Senhor. E ela orava ao Senhor arrumando a sua cozinha. Senhor, quanto eu gostaria que o Senhor me usasse em esferas mais amplas da tua obra. E a sua filhinha pequena ficava puxando a sua saia com uma bonequinha de braço quebrado para ser consertada. E aquela mãe lavando as louças e orando ao Senhor a respeito dessa esfera maior de serviço ao Senhor. Então essa mãe empurrava a criança para o lado, porque a criança estava incomodando, ela fazendo o seu serviço e a criança puxando sua saia com aquela boneca e a mãe trabalhando e orando. Então ela empurrou aquela menina para que a aguardasse. E a menina foi para sua cama, deitou-se, depois de ter chorado um pouco, abraçada na sua bonequinha. E a mãe continuou lavando as louças e orando. Terminou o seu trabalho, procurou sua filha, não encontrou, foi ao quarto, sua filha estava lá dormindo, abraçada na boneca de braço quebrado. Quando aquela mãe viu aquela cena, então esse foi o momento em que o Senhor falou ao coração dela. E o que o Senhor falou foi: essa menina é a minha mensageira para você. E essa boneca de braço quebrado é o meu serviço para você. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, amados irmãos, como nós carecemos diante do Senhor de termos corações simples. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Tal é minha alma para comigo. E na medida em que encontramos esse lugar, então sim, dentro do que o Senhor, na sua soberana vocação, que até então possa ser e frequentemente é desconhecida por nós, ou de nós, Ele encontra caminho em nós, para na medida em que a vida cresce, as funções são designadas. E não há nada mais maravilhoso do que isso no que concerne ao serviço no corpo de Cristo. Lembremos das palavras desse nosso irmão que eu citei.
permitamos que a vida cresça. Que Cristo realmente seja talhado, forjado em nós. Porque é a partir do caráter de Cristo sendo formado em nós que tudo mais irá se evidenciar. Nós conhecemos muitos jovens, graças ao Senhor, que eram jovens pacatos, eram jovens quietos, eram jovens tímidos, que mal se ouviam sua voz, quando adolescentes, jovens. E lá no seu canto oculto e secreto, as palavras de Isaías 49, o Senhor estava polindo a flecha e colocando na aljava. A aljava é um lugar escuro. Quando Deus chamou Saulo, ele colocou essa flecha numa aljava de 11 anos. E Saulo viveu uma vida desconhecida do mundo por 11 anos, desde a sua experiência em Damasco. 11 anos. 3 anos, próximo a isso, na Arábia. E 8 anos, provavelmente, em Tarso. 11 anos de silêncio. Até que Barnabé, por causa daquele avivamento em Antioquia da Psídia, já citamos essa primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor e Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. Então é dito que ele foi a Tarso à procura de Saulo, para auxiliá-lo. Foi a maneira que o Senhor usou para deixar claro para Saulo que então aquele era o momento. E era ali mesmo, em Antioquia, que o Senhor iria colocá-lo para servir. E é dito no texto de Atos 13 que durante 1 ano que eles passaram ali, muita gente se uniu ao Senhor e recebeu a palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, neste ponto que compartilhamos, nítida percepção da esfera de ação que Deus demarcou para cada um de nós, para que nós nem ultrapassemos os limites do que o Senhor tem demarcado, seja por ambição, seja porque queremos dar passos maiores do que nossa fé, seja porque estamos indo além do encargo que o Senhor nos tem confiado, e nem por omissão. Como, por exemplo, Paulo vai orientar Timóteo, dizendo: rogo-te que reavives o dom de Deus que há em ti e que te foi concedido mediante imposição de mãos do presbitério. Então, é muito prático para todos nós, e talvez particularmente útil para os servos e servas do Senhor mais jovens. Sim, há um limite de ação que Deus demarcou para cada um de nós. E é só na medida que a nossa vida com Ele cresce, que esse relacionamento vital com o Senhor se aprofunda realmente, é que nós iremos ter designado em nós, pela ação do próprio Senhor, pela testificação do Espírito no coração de outros, inclusive, qual é a esfera de ação que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Então, irmãos, esse texto de 2 Coríntios que lemos, as duas frases nos ajudam muito. A primeira já citamos no verso 13. O limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Veja que expressão clara. E como Paulo era claro a respeito disso. Agora, ainda no verso 15, há algo aqui que nos ajuda muito. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de quê? Note essa frase agora. Crescendo a vossa fé. Sabe qual é a maior evidência de que nós estamos operando no limite de ação que Deus nos demarcou? É o crescimento da fé de outros que tem sido servido pelo nosso serviço. Então Paulo usa esse parâmetro, esse termômetro até mesmo, e diz: crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Ele está dizendo que haveria um reconhecimento próprio, simples, puro, da parte dos que são servidos, com relação àquilo que Deus fez na vida do que serve, no caso aqui Paulo e os seus companheiros. Então, irmãos, em todos os níveis que formos pensar, é claro que
parece que em primeiro plano nós logo pensamos em serviço externo, ministerial no corpo de Cristo. Mas pense em qualquer nível de serviço, isso será verdadeiro. Sempre nós precisamos entender em qual esfera o Senhor tem nos colocado para um serviço fiel. Sabe qual pode ser essa esfera demarcada pelo Senhor absolutamente até que Ele venha? Simplesmente a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. Lembre-se da história de Susana Wesley, que gastava um dia da sua semana para cada filho que o Senhor lhe deu. E dentre eles nós temos aquelas duas preciosidades, Charles Wesley e John Wesley. Agostinho, certa vez, dando um testemunho sobre sua vida, ele foi salvo já com bastante idade. Ele era um homem devasso, um homem também de muita inteligência, um professor de retórica, e vivia uma vida devassa. E o Senhor o encontrou quando já era um adulto. Então, uma das coisas que ele diz sobre sua conversão tão dramática é que sua mãe, Mônica, orou por ele durante toda a sua vida. E mais, ele diz: eu bebi o leite materno misturado com a palavra de Deus. Essas são suas palavras. Queridos irmãos, cada um de nós tem sido chamado pelo Senhor e já incluído numa esfera de ação. Muitas vezes o que nos atrapalha são ambições, são planos, são caminhos distintos daqueles que o Senhor tem para nós. Como falamos, ou ultrapassamos ou nos omitimos. O Senhor envia Jonas para Nínive e ele então toma o barco para o lado oposto, para Tarsis. Então, esse assunto de termos uma nítida percepção da esfera, do limite de ação que Deus nos tem confiado é de suprema importância. Porque o Espírito Santo só colocará o seu aval naquilo em que Ele é a vanguarda. Esse verso, Isaías 52:12, que expressa esse princípio, tem sido de ajuda para muitos servos e servas do Senhor. Um precioso princípio espiritual. Isaías 52:12. Escute o que diz lá. O Senhor diz assim para o seu povo: vós não saireis apressadamente, e nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Claro que ali há um contexto específico para essa profecia. O povo de Deus estava ali à beira da invasão assíria e de serem levados para o cativeiro assírio. Então, claro, há uma implicação literal dessa profecia, que se refere a esse assunto. Eles não iriam sair apressadamente, o Senhor estaria com eles, e o Senhor preservou o seu remanescente durante aquele período, é claro, como sempre preservou. Agora, olha o princípio espiritual. O Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Qual é o princípio espiritual? Parece muito claro, irmãos. Deus não se fará responsável de ser retaguarda nossa por nada daquilo que Ele não foi a vanguarda nossa. Então, qual deve ser a nossa oração? Malaquias, naquele tempo de negridão espiritual, quando repreende os sacerdotes, uma das coisas que ele diz é que esses que eram responsáveis por ensinar o povo na palavra do Senhor não fizeram uma pergunta, a mais séria. Então Zacarias diz: os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Essa é a pergunta crucial. Onde está o Senhor? Será que nós estamos nos envolvendo com aquilo que o Senhor está envolvido? E será que naquilo que Ele está envolvido, Ele está nos chamando a envolver? Ou será que não? Ou será que nós é que queremos nos envolver com aquilo que vemos que o Senhor está envolvido? Então, irmãos, há muita necessidade para que possamos avançar no nosso serviço ao Senhor, que compreendamos essa frase de Paulo: o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou. Muito séria a frase. E então essa evidência no verso 15 que nos ajuda muito. Paulo estava servindo aos coríntios, esteve com eles 18 meses, quando aquela assembleia foi estabelecida, se entregou para eles como pai aos seus filhos. Vocês podem ter muitos preceptores em Cristo,
em Cristo, mas não podeis ter muitos pais. Eu vos gerei em Cristo. Ele amava aqueles irmãos. Então, ele vai dizer no verso 15, que crescendo a vossa fé, nós seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Graças a Deus pelo equilíbrio da palavra de Deus. Graças a Deus porque não há aqui falsa humildade. Paulo é aquele que diz assim: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E eu sei muito bem o que eu sou. Eu de mim mesmo, é ele mesmo que vai dizer, nada sou. Mas eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Sem falsa humildade. Então ele sabe que o serviço a ele, aquele que teve uma clareza tão grande desse mistério de Deus em Cristo. Ele serviu aos coríntios. E a evidência de que era um serviço genuíno está aí. É o crescimento da vossa fé. Esse é o selo. Então, importante, irmãos. Muito importante. Isso vale para todos os níveis. Será que nas nossas famílias, nossos filhos têm crescido na fé? Queridos irmãos, quantos servos e servas do Senhor, sinceros, têm perdido a Deus na chamada obra de Deus, obra para Deus, porque compreenderam equivocadamente seu chamado, ou deram prioridade a coisas e assuntos que não deveriam ter a prioridade. Então, percepção daquilo que Deus deseja fazer através de nós. Um item mais para nos ajudar ainda, ilustrando isso. Você já percebeu que há 3 termos das Escrituras que se completam com essa palavra obra? Veja que interessante. Paulo, em Romanos 14, 20, ele diz assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Quando ele está falando sobre esse importante assunto, sobre essas demandas práticas do Evangelho, em Romanos 12 até 16. Então ele usa esse termo, obra de Deus, bem geral. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Obra de Deus, guarda essa frase. Em Efésios 4:12, um texto tão conhecido nosso, Paulo vai dizer que esse dom de Cristo foi concedido a cada um. Mais uma vez o assunto aí é função no corpo de Cristo, é serviço. Efésios 4. Então ele diz que a graça foi concedida a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então há proporções diferentes. Graças ao Senhor por isso, né? Porque esses serviços vão se complementando. Então quando ele chega no verso 12, ele diz que esses dons de Deus, que ele menciona aí quais são, no caso são dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele diz que esses chamados ministérios fundamentais, eles operam no corpo de Cristo para uma razão só. Aí nós temos esse importante verso de Efésios 4:12. Ele diz: para o aperfeiçoamento dos santos, e agora na versão revista atualizada está escrito, para o desempenho do seu serviço, certo? Mais literalmente, a frase aí seria, para a obra do ministério. Em algumas versões você vai encontrar, inclusive em português, essa tradução. Então, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então nós temos mais uma obra aí. Então primeiro a obra de Deus, agora temos a obra do ministério. Então falta uma terceira expressão, para nos dar aqui um panorama bem bonito sobre o assunto. E esse está lá em 1 Coríntios 3. Se você quiser conferir, 3, 12 e 13. Acho que seria bom nós abrirmos lá para vermos uns detalhes ali. Sobre o que Paulo, então, como ele trata esse assunto da percepção que ele tinha do encargo que foi a ele confiado. Então, olhe lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler aqui do verso 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Irmãos, é isso que determina o limite da esfera de ação que Deus demarcou a cada um de nós. É a graça de Deus que é dada a cada um de nós. Lancei o fundamento como prudente construtor, porém outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E agora escute. Contudo, se alguém sobre o fundamento edifica ouro, prata,
pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então veja esses três textos juntos. Obra de Deus, Romanos 14, obra do ministério, Efésios 4, obra de cada um. Graças a Deus pelas três esferas. No sentido mais amplo, tudo aquilo que nós fomos chamados por Deus fazemos quando realmente Ele é a nossa vanguarda e quando o nosso serviço é realmente conduzido pelo Espírito Santo, essa é a obra de Deus. Obra do ministério é essa na qual todos nós estamos envolvidos, porque há uma só obra e há um só ministério. É aquela obra que o cabeça exaltado realiza pelo Espírito Santo através dos membros do corpo de Cristo. Não há outra obra e não há outro ministério. Não é claro? O ministério do Espírito Santo no corpo de Cristo. Então, cada um dos santos é equipado por esses que, no contexto de Efésios 4, são chamados os ministérios fundamentais, vamos colocar assim, não é? Esses que o Cristo exaltado, esses dons que o Cristo exaltado concedeu à igreja. Acho que não há como questionar que nessa passagem esses dons são homens, muito nítido, já que ele menciona posteriormente aqueles ministérios, né? Então são homens dons, dádivas do Senhor para a sua igreja, mas não são para ser colocados em vitrines de observação. Não são para ser colocados em plataforma de louvores, mas diz, é para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então ele está dizendo que todos os santos estão engajados na obra do ministério. Não há um santo sequer que não esteja na obra do ministério. Cada um segundo a designação específica do Senhor. E por último, obra de cada um, quando Paulo entra. E aqui também nós somos muito ajudados. Rapidamente, algo sobre isso. Parece muito claro na tipologia bíblica que ouro sempre fala da vida, natureza e glória de Deus. Sempre, na tipologia. A arca de ouro, madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora, candelabro de ouro e por aí vai. O ouro sempre tem a ver com a vida, com a natureza e com a glória de Deus. A prata na Bíblia tem uma relação direta com a obra do Filho, a obra de redenção. Nosso Senhor foi traído por 30 moedas de prata. O resgate do primogênito no Velho Testamento era pago com ciclos de prata, conforme o ciclo do santuário. Pago com ciclos de prata para redimir, para resgatar o primogênito. Porque o Senhor diz, todo que abre a madre é meu. Então, prata sempre tem a ver com a redenção. E pedras preciosas sempre tem a ver com a obra do Espírito Santo. Porque a pedra preciosa é formada no profundo, no escuro, depende de tempo e de muita pressão para que as pedras preciosas sejam produzidas. Então se fala da obra do Espírito Santo em nós. Agora, quando Paulo toca na obra de cada um, ele coloca dois grupos de elementos, 3 para cá e 3 para cá. Aquilo que tem a ver com a vida, a natureza e glória de Deus permanecerá. Contrastando com o ouro, nós temos do lado de cá, no outro grupo, madeira, feno e palha, nós temos aqui o feno. Sabe do que o feno fala na Bíblia? Glória do homem. Como sabemos? Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, ele diz, toda carne é como a erva, ou feno, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ouro fala da glória de Deus, feno fala da glória do homem. O grande teste do Senhor para toda a obra chamada cristã é um só. Quanto de Cristo há nessa obra? Quanto de Cristo há nesse serviço? Quanto de Cristo há nesse ministério? Quanto de Cristo há nessa palavra? Irmãos, nós podemos receber muito boas palavras, cheias de instrução, cheias de conhecimento bíblico, mas nós saímos com aquela pergunta: quanto de Cristo há? Eu lembro de uma história verdadeira, de novo, um jovem recém-formado em seminário, um jovem ministro, pregando a palavra, e ele falou sobre tudo. Ele fez também psicologia, então ele falava de psicologia, ele falava de literatura, ele falava de não sei mais o quê, contava história, citava filósofo e fez a sua pregação. E lá no fundo, aquele servo mais experiente ouvindo essa mensagem. E ele era esse mais velho como um mentor, digamos assim, espiritual desse mais novo.
Então esse novo fez a sua mensagem e deve ter achado que ele abafou. Então quando ele terminou a sua palavra, estava lá o ancião esperando na porta. E quando cumprimentou esse jovem ministro, disse assim para ele: meu filho, quando você não tiver mais nada para pregar, prega Cristo. Glória do homem, glória de Deus. Prata, redenção. Tudo aquilo em nosso serviço que chamou atenção para a glória da pessoa e obra do Senhor Jesus. A maravilhosa redenção, o maravilhoso significado da cruz do Calvário. Que nós passaremos, amados irmãos, deslumbrados, uma eternidade, contemplando aquele que ainda tem fronte ferida, mão e pé traspassado, por causa da grandiosidade da obra da redenção. Então, tudo aquilo de nosso serviço que chamou atenção para o Redentor, isso permanecerá. Mas o que não chamou atenção para o Redentor será queimado. E não será fácil, amados irmãos, para nenhum de nós observar essa cena. Coisa que talvez tenhamos gastado anos e anos e anos de nossas vidas. E as vejamos simplesmente fulminadas. Porque não tiveram relação direta com o Redentor. Não revelaram a beleza da cruz, a beleza do Cordeiro, do Salvador, do Redentor. Quando Policarpo estava sendo queimado numa fogueira, ele foi um dos chamados discípulos, se é que podemos dizer assim, de João, o evangelista. Ele tinha 86 anos. Eles estavam perseguindo Policarpo para todos os lugares e não achavam o Policarpo, porque os irmãos amavam Policarpo. Então davam refúgio para o Policarpo. Tiravam ele daqui, colocavam lá e colocavam lá, na medida que aqueles perseguidores estavam atrás dele. E ele era um ancião de 86 anos. Quando ele percebeu que os irmãos estavam sendo torturados, porque eles não achavam a ele, e ele dava asilo, e eles deram asilo para ele, Policarpo, o que eles faziam? Torturavam esses irmãos. Então ele disse assim: ninguém me tira de onde eu estou agora. O que eles querem é a mim, e outros estão sofrendo por minha causa. Então eles chegaram até onde Policarpo estava, o prenderam e o levaram para essa arguição e disseram a ele: você é um ancião, e nós não queremos te fazer nenhum mal. Apenas nós te exigimos que você dê um contra-testemunho do que você vem anunciando. E Policarpo disse assim: eu tenho 86 anos, e eu sirvo o Senhor por 86 anos. Ele só me tem feito bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. E com essas palavras ele foi queimado, vivo. O meu Salvador. Não posso negar o meu Salvador. Toda a obra que não chama atenção para a glória do Redentor será queimada. E por último, pedras preciosas. Toda essa obra, como nós chamamos frequentemente, obra de Deus, e quanto dela, queridos irmãos, como precisamos nos investigar aos pés do Senhor. Quanto dessa chamada obra do Espírito, a obra de Deus, é feita na pura energia da carne. É a carne a serviço de Deus. Estratégias, planos, pragmatismo. Mais uma vez, Paulo é um grande exemplo para nós nesse assunto. Num dado momento, ele tenta fazer uma jornada segundo o que ele entendia que devia ser feito. E um servo tão sensível ao Senhor, ele tinha que exercer algum tipo de discernimento. E ele exerceu. E tentou seguir um determinado caminho. Mas então ele vai nos dizer, Lucas vai nos dizer no livro de Atos, o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles buscaram tomar um outro rumo, mas o Espírito não permitiu de novo. Sabe o que Paulo faz? É como se ele dissesse: então acho que eu tenho que dormir. Porque o Espírito Santo não me deixa ir para cá, o Espírito Santo não me deixa ir para lá, então eu tenho que dormir. E quando ele dorme, o coração desse homem queimava de tal forma, pelo que ele chama de o meu evangelho. Essa revelação do mistério guardado em silêncio. Queimava de tal forma no seu coração, que quando ele dorme, ele sonha com um varão macedônio. E esse varão macedônio então diz: passa a Macedônia e nos ajuda. E ele acorda então com a firme convicção de que era para lá que o Senhor os estava encaminhando. E é por causa dessa noite de sono e dessa visão do varão macedônio
que o Evangelho entrou na Europa. E que nós estamos sentados aqui hoje nessas cadeiras. Porque Paulo teve a visão do varão macedônio. Então, queridos irmãos, quão necessário é que nós tenhamos sensibilidade e percepção daquilo que realmente o Senhor deseja fazer através de nós e não demos passos enquanto não tivermos convicção de que Ele é a vanguarda, porque aí nós estaremos seguros. Esse que é a vanguarda é Ele mesmo que se compromete em ser a nossa retaguarda. Sabe, irmãos, esse princípio é tão lindo, tão amplo, se aplica tanto a nossas vidas em tantos sentidos. Quantos de nós deixamos nossos lares para servir ao Senhor? Numa visita pastoral, num aconselhamento, num cuidado por vidas, numa viagem, seja lá o que for. E nós deixamos para trás de nós muitas coisas. Qual é a nossa segurança? Qual é a nossa confiança? É que aquele que é a vanguarda é o mesmo que é a retaguarda. E quando a semente é semeada, qual é a nossa confiança? Que se a semente que foi semeada no tempo e no modo do Senhor, então Ele é o que rega e o que garantirá a colheita. Porque se Ele foi a vanguarda, Ele será a retaguarda. Mas sabe, irmãos, de modo geral, na obra de Deus, chamada obra de Deus, nós somos experts. Nós sabemos como fazer tudo. Algum irmão disse que em muitos círculos cristãos, nós não precisamos de ministério apostólico, porque nós temos ministério apostílico. Tudo chega a nós por apostila. E basta seguir a apostila. E o testemunho de Deus vai ser plantado num determinado lugar, porque tudo está escrito na apostila. É só nós seguirmos a melhor maneira de fazer isso ou de fazer aquilo. Não é? Paulo se chama, nesse versículo 10, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, olha essa palavra, como prudente construtor. No contexto, parece que está muito claro para nós o que é um prudente construtor. Um prudente construtor tem duas características nesse contexto. A primeira está muito clara. O prudente construtor só tem e só lança um fundamento: Jesus Cristo. Glória da sua pessoa e a glória da sua obra. As riquezas insondáveis de Cristo. Não é? Primeira característica do prudente construtor. Nós temos a segunda, está aí no texto, muito evidente. Sobre esse fundamento, o prudente construtor edifica ouro, prata e pedras preciosas. Essa é a sua segunda característica. Né? Prudente construtor. Então, esses elementos mais que eu gostaria de agregar aí para os irmãos. Agora, o que nós vamos buscar fazer no restante do nosso tempo hoje, se o Senhor permitir, seguiremos amanhã, é que quando estudamos uma vida tão ampla como a de Paulo, imagine isso, nós temos 3 sessões sobre vida e ministério de Paulo. Né? Sequer chegamos na margem de sermos exaustivos. Não é? Uma vida riquíssima, 3 epístolas, e tanto tema para estudarmos de vida e serviço desse apóstolo. Então o que vamos fazer agora, até onde pudermos ir com o nosso tempo, e seguiremos amanhã, é extrairmos algumas lições de uma das suas epístolas, onde vamos nos focar, que é considerada a maior epístola autobiográfica de Paulo. E essa é a epístola 2 aos Coríntios. Há um consenso entre os estudiosos que há 2 epístolas que são mais proeminentemente autobiográficas de Paulo. E são 2 queridas epístolas, 2 aos Coríntios e Filipenses. Paulo expõe seu coração naquela epístola aos Filipenses também de uma maneira única. Uma assembleia que ele amava e que o amava. Enviou Epafrodito a ele naquela prisão na domiciliar em Roma com um donativo para assistir Paulo nas suas necessidades. E aquele donativo que foi pelas mãos de Epafrodito fez com que voltasse pelas mãos de Epafrodito uma das mais lindas epístolas que Paulo escreveu, a Epístola aos Filipenses. Agora, Filipenses tem 4 capítulos, 2 aos Coríntios tem 13 capítulos. Então a maior epístola autobiográfica de Paulo é 2 aos Coríntios. E ali, irmãos,
Não creio que teremos tempo para isso tudo. Nós temos pelo menos 12 marcas da vida e serviço de Paulo. Cada uma delas mais preciosa que a outra, na medida que vamos seguindo essa escada aí nessa epístola. Eu gostaria de destacar então algumas delas para que nós possamos ser ajudados. Hoje, se o Senhor permitir, amanhã. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude com relação ao nosso tempo, a nossa atenção, nossa concentração. E vamos abrir essa epístola um pouco, começando hoje, e vamos extrair algumas marcas rápidas até o tempo que tivermos. A primeira delas. Paulo inicia essa epístola, localize por favor, capítulo 1, versículo 9, com a expressão sentença de morte. Então localize aí por favor primeiro essa expressão. 2 Coríntios 1, 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. No capítulo 12, para que tenhamos um panorama dessa epístola, olha o que ele diz no capítulo 12, verso 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então guarde também essa expressão, espinho na carne. Agora vamos mais ou menos aí para o meio da epístola. Capítulo 4, versículo 10. 4:10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. E aí vamos destacar essa expressão. Ora, irmãos, uma epístola que começa com sentença de morte, que termina com espinho na carne, e que tem no meio um morrer de Jesus, parece que não é uma boa epístola de nós estudarmos. Mas mais do que qualquer outra, realmente ela nos apresenta qual é o caminho da frutificação. O que realmente significa serviço ao Senhor. Então vamos, mesmo que rapidamente, entender o que Paulo quis dizer com sentença de morte. O que isso significa? Irmãos, o próprio verso nos traz uma contundência tão grande nesse tema, e que o Senhor nos ajude a entendê-lo. Verso 9 diz assim: já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, se você estudar aí com atenção esse versículo, faça o seu estudo, você chegará à seguinte conclusão, fatalmente, porque é isso que ele quis dizer, não há como nos esquivarmos aqui não. Sentença de morte, para tentar parafrasear Paulo, ele quis dizer o seguinte: Deus, quando me chamou, em seu conselho eterno, ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi: eu vou tratar com você. Isso é o que ele chamou de sentença de morte. Eu vou tratar com você. Quando nós ouvimos essa expressão, à primeira vista, pode nos soar mal, não é? O Senhor tratando conosco. Mas, queridos irmãos, esse foi o segredo dessa vida tão frutífera, tão útil nas mãos do Senhor, tão deleitosa ao Senhor, a vida de Paulo. Porque Deus tomou essa decisão. Ele colocou as mãos nesse barro e ele iria tratar com ele. Fazendo o quê? Aquilo que ele escreveu aos Gálatas assim: meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E na mesma epístola ele vai dizer: ao que me separou antes de eu nascer, e por sua graça aprouve revelar o seu Filho em mim. Esse é o tema. E é por causa desse tema que então Paulo fala sobre a sentença de morte. O que ele quer dizer é: Deus vai cumprir esse propósito para o qual ele me chamou, revelar seu Filho em mim. E para isso o que é necessário? É necessário que ele ponha sobre mim uma sentença de morte. E por que é necessário que ele ponha uma sentença de morte sobre mim? Porque eu confio em mim mesmo. Você lembra como ele escreve aos Filipenses, capítulo 3? Ele diz: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que é possível pela prática da lei, irrepreensível. Quanto aos jovens da minha idade, eu me avantajava a todos eles, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai.
Uma vez eu estava ouvindo um compartilhar de um irmão, rapidamente falando sobre Saulo, e ele cometeu um equívoco muito grande. Sabe o que ele disse? Se em qualquer quarto nosso tivesse uma figura de Saulo de Tarso, nós íamos morrer de horror, porque ele ia parecer um terrorista, fazendo aí algum tipo de guerra santa. Mas, amados irmãos, em hipótese nenhuma, isso tem realidade segundo a Bíblia. Muito pelo contrário. O jovem Saulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel é conhecido ainda entre os judeus de hoje como a formosura da lei. Gamaliel, aquele sob cujos pés Paulo foi instruído. Formosura da lei. Aos 12 anos, ele foi enviado pelos seus pais para os pés de Gamaliel. 12 anos de idade. E ali ele passou a sua vida até a vida adulta, quando ele foi formado então por esse rabino. Ele tinha uma consciência tão sensível às coisas de Deus. Ele, quando dá o seu testemunho, num dos 3 que são descritos no livro de Atos, no caso, no capítulo 22, ele diz que ele serviu a Deus sempre com uma consciência pura. Um terrorista não tem consciência pura. Saulo não era um assassino. Saulo era um jovem de consciência puríssima, servindo a Deus conforme a tradição de seus pais. Um fariseu, um zeloso da lei. Quando, na sua consciência, ele entendeu que esse chamado cristianismo, esse povo do caminho, era uma seita que trazia problemas para aquilo que era considerado o oráculo de Deus, através do que ele havia dispensado através de Moisés, ele não podia fazer outra coisa, senão usar todos os seus recursos, toda a sua força, para acabar com essa heresia, essa seita que maculava aquilo de mais santo que o mundo havia recebido, que são os oráculos de Deus por meio de Moisés. E esse era Saulo de Tarso. Então, expressão que foi lida aqui por um dos irmãos essa noite, quando o Senhor se apresentou a ele, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que significa para você essa expressão? Vou te dizer o que ela significa para mim, na minha avaliação. Paulo estava recalcitrando contra aquilo que, diante de Deus, a consciência dele o estava acusando. Quando ele consentiu na morte de Estevão, aquilo foi o combate final no coração de Paulo, como nós já falamos. Paulo nunca pôde esquecer aquele martírio de Estevão. Particularmente essa expressão recalcitar contra os aguilhões tem a ver com Estevão, assim como eu entendo. Paulo nunca havia visto alguém morrer como Estevão morreu. Quando Estevão toma as escrituras como tomou, que Saulo conhecia muito bem, Saulo nunca viu ninguém pregar como Estevão. E muito menos nunca viu ninguém morrer como Estevão. Quando aqueles homens que eram os detentores da lei apedrejavam Estevão, Saulo ouviu Estevão dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Saulo viu o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Saulo ouviu Estevão dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quando o Senhor se apresenta a ele em Damasco, esse mesmo que Estevão viu de pé, com o céu aberto para recebê-lo. E esse mesmo disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é duro recalcitrar contra os aguilhões. Porque ele servia a Deus com consciência pura, mas ele estava na contramão do verdadeiro, genuíno serviço a Deus. Então, esse era Saulo. Podemos dizer que, como homem, talvez não houvesse ninguém com tal autoconfiança. Então, como ele disse na Epístola aos Gálatas, aprove a ele revelar o seu Filho em mim, então aqui ele nos está dando o preço. Irmão, você ora para que Cristo seja revelado em você? Você ora para que Cristo seja formado em você? Então preste atenção. Essa é a resposta de Deus para as suas orações. Ele vai colocar sobre você uma sentença de morte, para que você não confie mais em você mesmo, nem nas suas estratégias, nem nos seus recursos, nem nas suas coisas, para que não confiemos em nós. Agora, rapidamente ainda sobre isso, preste atenção. Será que o nosso Senhor Jesus mesmo, Ele mesmo, recebeu uma sentença de morte sobre Ele? Parece evidente que sim.
Todo o nosso caminho de discipulado é um caminho de discipulado a Cristo. Como nós falamos no início, quando olhamos para o Verbo encarnado, o Filho glorioso de Deus em carne, esse é o nosso modelo com M maiúsculo. Quando olhamos para Saulo, esse é o nosso modelo do que esse mesmo Deus, em Cristo, pelo Espírito, faz na vida de um pecador. Como já explicamos, diferente de nosso Senhor que não foi um pecador. Então, quando o nosso Senhor Jesus andou no caminho da cruz, homem como era, com espírito humano, mente humana, sentimentos humanos, vontade humana, tudo humano, porque em tudo ele teria que ser semelhante aos irmãos. Hebreus capítulo 2. Senão nós não teríamos um redentor, teríamos um impostor. Então em tudo ele se fez semelhante aos irmãos. Então, queridos irmãos, quando nosso Senhor foi tentado, em que sentido ou sentidos ele foi tentado? Vamos colocar aqui em uma única coluna as 3 tentações. É para que ele confiasse em si próprio. A primeira tentação do Senhor, segundo a ordem de Mateus, é para que ele transformasse pedras em pães, certo? Autopreservação. Autopreservação. A tentação para que o Senhor saltasse do pináculo do templo. Autopromoção. A tentação para que o Senhor herdasse aqueles reinos do mundo e a glória deles. Autorrealização. Então o nosso Senhor foi tentado para se autopreservar, foi tentado para se autopromover e foi tentado para se autorrealizar. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então, queridos irmãos, quando Paulo fala sobre a sentença de morte, esse é o elemento a ser quebrado em nós. Sobretudo, sobre todos os outros, nós confiamos nos nossos próprios recursos. Sabe qual é uma das maiores tentações de servos e servas do Senhor que servem particularmente com a palavra de Deus? E há muitos aqui, graças ao Senhor, servos e servas. Sabe qual é a nossa maior tentação? Confiar no depósito que já temos. Confiar na experiência que temos. Não é? Enquanto Paulo, quando chega aos Coríntios, naquela assembleia, quando escreve para eles, e lembra a época em que os visitou, ele diz assim, foi em fraqueza. Os irmãos acham que Paulo está sendo exagerado? Você acha que ele está usando palavras inadequadas? Irmãos, nós estamos lendo a Bíblia. Cada palavra de Paulo foi inspirada pelo Espírito Santo nas suas epístolas. Se é que cremos na Bíblia, como totalmente inspirada. Então, quando ele diz foi em fraqueza, foi em temor e foi em tremor, é exatamente isso que ele quis dizer e o que ele experimentou. Agora, por quê? Se você estuda as viagens missionárias de Paulo, preste atenção. Onde ele estava antes de Corinto? Qual cidade ele estava antes de Corinto? Atenas. O que aconteceu em Atenas? Paulo se perturbou com aquela idolatria, o altar do Deus desconhecido, lembra-se? Pregou uma mensagem ali realmente impressionante. Nele somos, existimos, nos movemos. Falou sobre a soberania de Deus na criação. Sabe qual foi o resultado? Praticamente zero. Sabe como eles o chamaram? Tagarela. Vamos ouvir o que esse tagarela tem a nos dizer, porque tagarelas ali em Atenas tinha todo dia. Cada um trazia uma ideia nova, né? Essa era a vida dos atenienses. Então chegou mais um tagarela entre nós, vamos ouvi-lo. E Paulo expõe aquela mensagem maravilhosa, e eles, muito bom tagarela, e nós vamos embora para a nossa casa. Foi isso que Paulo experimentou em Atenas. Uma completa frustração. Uma pesada frustração. Então ele vai a Corinto, é a próxima cidade. E o que ele tem a dizer a eles? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. E não só isso. Ele continua dizendo que ele experimentou em Atenas. Ele disse, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. E ele estava vindo do berço da sabedoria, Atenas. Mas para que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Então, queridos irmãos, sim, Deus colocou as mãos de tal forma nesse vaso, que ele iria tratar com ele até esgotá-lo. Até ele ver que ele não tinha um só recurso. Então ele poderia dizer, eu aprendi. J.B. Phillips, esse erudito cristão que fez uma tradução pessoal dele, do grego para o inglês, das cartas de Paulo no Novo Testamento, uma linda tradução,
ele parafraseia Paulo, ele traduz Paulo numa versão livre, a versão dele, Filipenses 4:10, mais ou menos assim. Eu aprendi que os meus recursos nele são inesgotáveis. Nele. Por quê? Recebemos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Então agora ele pode dizer, eu aprendi. Meus recursos não em mim, nele, são inesgotáveis. E meu descanso nele é imperturbável. Que palavras mais lindas, amados irmãos. Porque nossos recursos são tão parcos. E nós confiamos tanto neles. Nosso descanso é tão perturbável que muitas vezes basta um dia nublado para nos tirar o descanso e o humor ser alterado. Não é? A dor de cabeça ou de barriga nem se fala. Né? Mas ele diz, meu descanso nele é intocável, imperturbável. Aprendi. Por que ele aprendeu? Recebemos dele uma sentença de morte, para que não confiemos em nós, para que nossos recursos sejam esgotados. Mas isso é um lado negativo. E qual é o lado positivo? O Deus que ressuscita os mortos. Não é maravilhoso? Os recursos dele. Então assim ele começa a sua epístola de serviço, segundo aos Coríntios. Acho que podemos dar um passozinho mais, e aqui nós vamos encerrar. Olha o capítulo 2, verso 12. Quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Onde estava Tito? Tito foi enviado para Corinto para levar a primeira carta. E havia então combinado com Paulo de encontrar Paulo em Troade. Por algum motivo, Tito tardou, Paulo não encontrou Tito em Troade, a porta para pregar o evangelho se abriu e Paulo não pregou. Parece um verso tão simples, um assunto tão simples, mas isso nos fala muito. Isso nos fala que esse servo, Paulo, tinha um espírito coordenado com outros servos. E aqui, irmãos, não vamos passar por essa nota despercebidos. Porque nas 13 epístolas que Paulo escreve, essa para mim é uma nota tão especial, tão linda. Ele cita mais de 70 nomes de irmãos. Ele não só tinha boa memória, não. Mas ele tinha um coração ligado a essas assembleias e a muitos irmãos. Servos, servas, conservos e conservas. Quando ele vai tratar um problema específico em Filipenses, de Evódia e Sintique, ele trata com aquele amor que nós vimos. Eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Irmãs que o serviram, que o ajudaram, não é? A ti, meu fiel companheiro de julgo, que é o Epafrodito, ele diz, eu te peço, auxilie essas irmãs, porque elas se esforçaram comigo no Evangelho. E ele não se esqueceu o nome delas, lá dos Filipos, dos Filipenses, não é? Mais de 70 nomes. Meu amado filho, o amado Filemon, e etc, e etc. Paulo era um homem profundamente relacional. Cooperava com servos e servas, com servos, com servas. Então, queridos irmãos, quando ele escreve o capítulo 12 de 1 Coríntios, acho que nós teremos tempo só para mais isso hoje, tão instrutivo nesse assunto de espírito coordenado. É ele que vai nos ajudar a entender o que é espírito coordenado. Então, só para não gastarmos tempo demais, se você quiser, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12, enquanto vamos falando alguma coisa. Ele menciona aqui pelo menos 4 elementos que eu gostaria muito de destacar sobre esse espírito coordenado, como funcionar no corpo, como um conservo junto a outros. Então, nos versículos aí, Coríntios 12, nos versos 15 e 16, Paulo diz assim, se o pé disser não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Ele está nos ajudando aqui num primeiro assunto. E o assunto é assumirmos nossa própria cota de responsabilidade. Imagine um ouvido
dizendo para um olho: eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Para usarmos a figura que ele usou, né, foi a metáfora do nosso corpo, que nos ajuda muito a entender o corpo espiritual de Cristo. Imagina essas duas orelhas querendo sair dessa posição e fazer função de olho, vindo para cá. 2 danos nosso corpo terá. Os olhos estarão impedidos de verem, já que essa orelha está fora do seu lugar, está atrapalhando a função do olho. E o corpo não poderá ouvir, porque a orelha não cumpre a sua função. Mas ainda assim, se ela diz que ela não é do corpo, ela continua sendo. Se ela não é olho, ela não é do corpo, ela continua sendo do corpo. Mas digamos, uma orelha inútil, uma orelha que queria ser olho. Quantas vezes nosso corpo é salvo pela orelha? Você concorda, irmão? Se você está dirigindo seu carro na estrada, atento ao trânsito, né? E vem aquela carreta que perdeu o freio atrás de você, né? E só pode meter a mão na buzina. Seu olho não vai adiantar de nada. Você vai ser salvo pela orelha, funcionando bem, para não ser atropelado pela carreta. Assim é no corpo de Cristo. Algumas vezes nós somos salvos pelo nariz. Se nós entramos em casa e o botijão de gás vazou, nem nossa orelha nem nosso olho vão adiantar de nada. Nós morreríamos ali com aquele gás, a não ser que o nariz funcionasse. Então Paulo está nos ensinando que na esfera de ação que o Senhor concedeu, a função de cada um de nós, nós somos responsáveis no corpo de Cristo. Se o ouvido disser, eu não sou olho, eu queria ser olho, o olho é lindo, o que tem de bonito numa orelha? Nada, né? É torta, é cheio de coisa aqui, né? Mas o olho todos nós apreciamos. Então a orelha não quer ser orelha, quer ser olho, porque é o olho que é bonito. Então eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Aí Paulo está dizendo, nem por isso o deixa de ser. Então a primeira lição dele, assumirmos as nossas responsabilidades. O Senhor tem confiado as responsabilidades a todos nós, irmãos, na sua bendita obra. E esse é um imenso privilégio, né? O segundo para aí, rapidamente, versos 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Segunda lição, aceitar a nossa limitação. Parece tão claro nesses 2 versículos. Deus colocou no corpo como lhe aprouve. Então compete a cada um de nós aceitarmos o limite da esfera de ação que o Senhor colocou para cada um de nós, né? Terceira lição, para concluirmos, verso 21 e 22. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. E muito interessante Paulo ter dito isso, porque não há uma outra interpretação possível para a cabeça do corpo que não seja o nosso Senhor Jesus. Em todos os textos, Ele é a cabeça. Então Paulo, sim, usando a metáfora, está falando dele mesmo. Está falando que nos decretos soberanos, no propósito eterno de Deus, Ele determinou que Ele não faria tudo pela cabeça. Ele faria pela cabeça através do seu corpo. Então nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vós. Isso não é uma coisa maravilhosa? O Senhor nunca diz à igreja, não preciso de você. Vou revelar minha glória sozinho. Vou expor minha beleza para anjos e demônios e não quero mais vocês. Não preciso de vocês. Não vou trabalhar mais em vocês. Já desisti de vocês, já me cansei de vocês. Nunca. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. E sabe por que Ele não desiste, irmãos? Qual o motivo? Se olharmos para nós, são todos os motivos. Mas sabe por que Ele não desiste? É porque, estritamente falando, Ele não confiou sua obra a nós. Ele confiou sua obra ao Espírito Santo. O Cristo exaltado, cabeça, no trono, derramou o Espírito Santo. E ao Espírito Santo, Ele confiou toda a sua obra. E o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente para que nós possamos responder aquilo que o Senhor tem no seu coração. Essa é a sua confiança. E por último, então, esse elemento final, já concluímos, versos 24 e 25. Então, esse terceiro elemento, só para citar um nome aqui, né? Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O que esses versos estão nos dizendo?
precisamos aprender a apreciar a função dos outros. Apreciar a função dos outros. Como isso é lindo no corpo de Cristo. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. E por último, então, os versos 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, olha essas frases. Deus coordenou o corpo. Por isso que Paulo não pregou em Troade quando a porta se abriu. Porque de alguma maneira era claro para ele que aquele serviço era um serviço a ser feito com Tito. Ele diz: eu não encontrei o meu irmão Tito, não tive tranquilidade no meu espírito, despedi deles e parti para a Macedônia. Parece algo incrível. Paulo não pregava o evangelho quando uma porta se abriu. Ele pregava até quando a porta não se abria. Não é? Impressionante. Porque Paulo tinha um espírito coordenado, e muito bem coordenado, e sensível. Então ele vai dizer: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Irmãos, só há 2 lugares onde essa palavra divisão aparece em Coríntios. Na carta aos Coríntios, primeira. É a palavra grega schisma. Nossa palavra, cisma. Divisão, cisma, com C. Sabe onde ela aparece a primeira vez? Além de aqui, onde acabamos de ler, Coríntios 12? Capítulo 1, versículo 10. Quando Paulo vai dizer que havia divisões entre eles. Então lá naquele capítulo 1, veja ali onde ele vai usar essa palavra, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo que faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, está aí a palavra, cisma, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha um contraste aqui interessante. Na nossa conclusão lá do capítulo 12, a lição aqui é preservando a unidade do corpo de Cristo. Então lá nos versos 15 e 16, assumindo responsabilidades. Nos versos 17 e 18, aceitando limitações. Nos versos 21 e 22, apreciando a função dos outros membros. E no verso 24 e 25, preservando a unidade do Espírito. Agora, para terminar, versos 10, ou só o verso 10, ele usa a palavra cisma, a única outra vez aí em Coríntios, e, o detalhe importante aqui, muito impressionante até para nós, é uma palavra médica. Paulo a tirou pelo Espírito Santo do vocabulário médico. Significa deslocamento ou desconjuntamento de ossos. Irmãos, é conhecido entre nós que uma das dores horríveis que temos é a de luxação de ossos. Não é? Há uma história interessante de onde nós nos reunimos, uma irmã que sofreu uma luxação por uma queda no banheiro e gritou tanto, até que essa luxação foi reduzida e engessada, que no dia seguinte ela disse assim para o seu esposo: meu bem, você não acha que nós precisamos dar alguma explicação para os nossos vizinhos? Eles vão achar que você estava me batendo. Pelo tanto que ela gritou. Por causa da desconjuntura de ossos. Essa palavra que o Espírito Santo escolheu. E dizendo, no corpo de Cristo, não haja divisões. Agora, irmãos, só no Brasil, nós temos algo em torno de 5.000 denominações. Cada um acha que a sua é melhor, é claro. Mas não deixa de ser 5.000 denominações. Né? Qual é a nossa responsabilidade? Quando Paulo usa essa outra expressão, sejais inteiramente unidos. Olhe para essa expressão, inteiramente unidos. Sabe o que ela significa na língua original? O contrário do cisma. Restaurar ossos quebrados. Que interessante Paulo ter usado essa metáfora. Ele diz, para que não haja desconjuntura no corpo, pelo contrário, haja restauração de ossos quebrados. E então essa outra palavra nos significa muito, porque quando olhamos para o cristianismo hoje, o que nós vemos? Ossos esfacelados, esmigalhados. O que o Espírito Santo tem feito por causa da misericórdia do Senhor? Despertado corações,
vidas, inquietado, levado a vale de lágrimas muitas vezes, a sequidão de alma muitas vezes, para que nós vejamos que os nossos interesses estão equivocados, que nós somos adeptos de coisas religiosas, mas o nosso coração realmente não está focado naquele que é tudo em todos. E por isso experimentamos divisão. E então, no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de dizer, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Aqui nós terminamos. Qual era o problema com esses irmãos? Bom, se a Assembleia de Corinto estava tão dividida, alguns queriam traçar a sua origem até, vamos chamar de a igreja mãe, entre aspas, Jerusalém. Vocês estão cheios de problemas aí, de confusão, prefere esse, prefere aquele? Nós traçamos a nossa origem até Cefas. Eu sou de Cefas. Foi lá que tudo começou. Cefas é o pioneiro. Ah, irmãos, como essas coisas nos falam ao coração. Quantos de nós acham que porque um primeiro grupo assumiu uma posição cristã numa localidade, todos os outros, tudo que acontecer ali tem que ser subordinado a eles, porque eles são os mais antigos. É direito de antiguidade. Muitos pensam assim. Então esse grupo também queria traçar a origem deles até Jerusalém. Eu sou de Cefas. E Cefas é o Cefas. É aquele que o Senhor disse, eu te darei as chaves do reino. Né? Outros diziam, eu sou de Apolo. Por quê? Apolo era extremamente eloquente. Versado, inclusive, em filosofia grega. Era um tremendo pregador, eloquente. Então diziam, Pedro é um pescador ignorante. Por mais que Deus tenha trabalhado na vida dele, continua sendo o que ele é o pescador inculto. Nós somos adeptos do filosófico Apolo, o eloquente orador. Eu sou de Apolo. E os outros diziam, eu sou de Paulo. E os outros, os piores deles, diziam, eu sou de Cristo. Por que eles eram os piores? Porque o que eles teriam que dizer, se realmente compreendiam o que é o corpo de Cristo, não é eu sou de Cristo, mas é nós somos de Cristo. Todos nós somos do mesmo Cristo. Todos nós temos uma única cabeça. Todos nós fomos batizados no único Espírito. Todos nós temos uma só esperança da nossa vocação. Temos um só Deus e Pai. E o que nós fazemos, nos dividimos. Nos dividimos por causa de preferências pessoais, ministérios, escolas teológicas. Esse é ista, o outro é ista e o outro é ista. Não é? E se esses servos do Senhor, boa parte deles pelo menos, estivesse vivo hoje, estaria chorando no seu leito, de ver que à frente do seu nome foi colocado um ista. À frente do Calvino aparece o calvinista. À frente do Wesley aparece o wesleyano. E assim nós temos muita coisa a mais. Então, queridos irmãos, que o Senhor nesses dias tão desafiadores que nós vivemos, chame a atenção dos nossos corações para Ele. Porque, como já disse o nosso estimado irmão Sparks, se a nossa atenção como filhos de Deus for chamada exclusivamente para Cristo, todas as nossas divisões cessarão. Todas as nossas divisões cessarão. Por quê? Porque a glória de Cristo é consumidora. Quando nós vemos a glória de Cristo, não há lugar para debates teológicos. Se você é calvinista, o assunto é com você. Se você é arminiano, também o assunto é com você. Porque isso, na verdade, não importa. O que importa é que nós somos de Cristo. E que nós queremos conhecer as riquezas insondáveis desse que nos amou e nos amou até o fim. E aí aprenderemos a nos respeitar. Se alguns de nós querem levantar por algum motivo suas bandeiras, se orgulham delas, façam. Mas que o nosso coração esteja despido no que concerne a elas todas. Se alguma porta de comunhão quer se fechar por alguma barreira, é assunto de cada um. Mas quem sabe um dia que essa porta foi aberta e aquela pessoa que estava trancada lá dentro olhe pela frestinha assim, ele vai ver que a nossa porta nunca esteve fechada. Porque realmente somos pela comunhão do corpo de Cristo, do único corpo. Então, queridos irmãos,
Essa é uma das grandes lições que Paulo nos ensinou. O próprio nome dele foi citado aí, eu sou de Paulo. Seria motivo de orgulho, você não acha? Corinto era uma cidade grega, rica e de pessoas eloquentes. Não era um cantinho do mundo qualquer, não. Era Corinto. Então, se Paulo tivesse os adeptos dele em Corinto, isso seria uma grande coisa para o ministério dele. E sabe o que ele faz? É como se ele dissesse, vocês estão loucos? Paulo foi crucificado por vocês? Essa é a pergunta dele. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não é isso que ele pergunta? Então ele diz, vocês estão loucos? Vocês perderam a razão? Eu não fui crucificado por vocês. E vocês não foram batizados no meu nome. Nós somos de Cristo. Então, queridos irmãos, mais essa preciosa lição que o Senhor nos concede através da vida dele. Se o Senhor permitir, amanhã então seguimos nessa epístola com mais algumas marcas, que o Senhor possa aplicá-las, sobretudo aplicá-las aos nossos corações. Que não vivamos nossas vidas em nossos arraiais particulares. Cada um de nós é responsável em uma determinada esfera, isso é fato, não é? Mas que nós aprendamos a viver a comunhão do corpo de Cristo, dependendo uns dos outros, compartilhando encargos uns com os outros, porque o nosso Senhor está às portas. E o que Ele quer de nós pela operação do Seu Espírito é que não haja desconjuntura de ossos, mas que os ossos quebrados sejam inteiramente unidos, expressão de Paulo aí em Coríntios, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Como podemos ser unidos no mesmo, se cada um tem o seu? Qual o segredo? Tende em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Se essa mente estiver em nós, nós seremos unidos de mente, na única mente. Na mente daquele que era Deus se fez servo, daquele que é o Filho de Deus se fez escravo. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar para concluirmos. Senhor, reverentemente, confiamos às Tuas mãos, a Tua palavra compartilhada, suplicando ao Senhor que o que realmente for Teu, que o Senhor não permita que o inimigo tome vantagem e arrebate dos nossos corações. E aquilo que de alguma forma não foi Teu, que caia por terra. Alimenta o nosso coração, Senhor, em Ti mesmo. E Te pedimos, alarga o espaço de nossas tendas, para que sejamos servos conforme o desejo e agrado do Teu coração. Continua tratando conosco, Senhor, não poupe Tua mão. Queremos aprender o significado dessa sentença de morte, porque também queremos aprender a não confiar em nós mesmos, mas no Deus que vivifica mortos. Glórias ao Teu bendito nome. Amém.